amados, a paz do Senhor para todos, que Deus possa estar realmente abençoando a sua vida nesta manhã, que Deus possa estar abençoando você, mãe, para que possamos realmente ter um dia feliz. É o meu desejo que você tenha um dia muito feliz nesse Dia das Mães. Vamos orar ao Senhor e vamos iniciar então o nosso momento. Senhor Deus e Pai, nos abençoa, Santo Deus, nesse dia, abençoa todas as mães, abençoa, Senhor, aqueles que estão, Santo Deus, necessitando da Tua resposta, entra com a Tua providência, ó Pai, e faz, ó Santo Deus, que possamos sentir a Tua mão, sentir a Tua paz, sentir, Senhor, que o Senhor está realmente resolvendo os nossos problemas. Ó Pai, muitas das vezes nos sentimos aflitos quando não escutamos a Tua voz, quando não escutamos o Teu direcionamento. Por isso te pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estamos acompanhando aqui, o estudo de 1 Samuel. Hoje o pastor Livingston não está conosco devido a alguns motivos pessoais, conforme você deve ter já visto lá no grupo que ele postou, mas em breve ele estará conosco aqui dando sequência. E hoje eu estarei fazendo uma recapitulação do livro de Samuel até o capítulo 20, onde ele parou. Por ser um livro histórico da Bíblia, ele narra fatos relevantes que ocorreram com o povo de Deus. Contudo, uma das grandes importâncias dos livros históricos não é só que conheçamos os fatos ocorridos, mas que possamos aplicar em nossas vidas. Durante a evolução da Bíblia, nós vemos Deus registrando momentos históricos que foram de toda a formação do povo de Deus. Vemos a criação, vemos a formação do homem, a mulher, o pecado inicial, vemos toda a passagem. Nós vamos continuar vendo essa evolução e chegamos aqui em Samuel. A Bíblia não tem só livros históricos, existem livros apocalípticos, poéticos e tantos outros, mas Samuel é um livro histórico. E nós precisamos aprender nos livros históricos, no livro de Samuel, o que está registrado de erros e de acertos, porque Deus deixa ali registrado na história, na evolução do seu povo, erros e acertos, para que possamos aprender e aplicar a nossa vida. Não adianta você ler um livro, ler a Bíblia e não tirar proveito, não aplicar os conceitos ali, não identificar o que é errado e não mais fazer, não identificar o que é certo e passar a aplicar na sua vida para poder então ter a mente de Cristo, para poder chegar realmente a ter a mente de Cristo, saber como resolver situações, como optar pelo certo e pelo errado segundo a vontade de Deus. Precisamos então buscar e aplicar esses fatos em nossas vidas atuais. Se você ler a Bíblia sem essa visão, ou seja, de aplicar os ensinamentos, ela não terá uma grande influência sobre a sua vida. Muitos leem a Bíblia, só que apenas devocionalmente, e parece crianças, como diz Paulo, sempre tomando leitinho e não crescem, não se desenvolvem, porque não tiram os conceitos para a sua vida. Nós vemos logo no início de Samuel, a história ali registrada de Ana, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que realmente não podia ter, era estéril. E ela então constantemente ora a Deus, constantemente ela pede ao Senhor para que possa abençoar e que ela possa ter um filho. Deus ouve essa oração, vê esse coração aflito e na sua persistência e então responde. Amados, um conceito que aqui a gente deve tirar e você, mãe, deve tirar. Ore constantemente. Ore com fé, com confiança, persista e Deus certamente irá te retornar, irá te responder. No tempo dele, muitas vezes a gente quer que a oração seja respondida no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Esse é o tempo que não adianta e não atrasa, é o tempo correto, é o tempo certo. Então, mãe, não desista. Você também que não é mãe, mas está nos ouvindo, está pedindo, está orando, não desista. Hoje você está um dia mais próximo da vitória. Se você desistir, se você não persistir, você irá perder a vitória que já está mais perto de ser
alcançada. Então vemos Ana ali chorando aos pés do Senhor, e agora então o livro trata de que ela é abençoada e ela gera então a Samuel, e ela tinha feito um voto, e ela pega então o voto, era que realmente dedicaria o seu filho ao Senhor, e ela leva o seu filho para que possa estar crescendo, aprendendo na casa sacerdotal. E ela entrega o seu filho. Certamente um momento de dificuldade, um momento de tristeza, mas por outro lado um momento de alegria, porque ela sabia que o seu filho estava vivo, que o Senhor tinha atendido a sua oração. E ele cresce, como muitos dos nossos filhos cresceram nos bancos das igrejas, cresceram correndo por entre os corredores, assistindo às EBDs, aprendendo nas salas de infantil, crescendo, indo para juniores, indo para adolescentes, indo para adultos, se batizando. Mas, amado, também Samuel, que não tinha a mesma estrutura que nós temos de igreja hoje, mas cresceu ali, aprendendo da palavra, vendo o sacerdote trabalhar, e ele aprendia os ofícios sacerdotais, mas ele ainda não tinha tido contato pessoal com Deus, e Deus então o chama uma certa noite, e ele pensa que é o sacerdote, ele vai ao sacerdote e diz: eis-me aqui. De pronto, quando ele escuta a voz, ele faz: eis-me aqui. Amados, uma coisa que a gente tem que ver aqui e aplicar em nossa vida. Hoje temos respondido: eis-me aqui, quando o Senhor nos chama. Vejo em nossas igrejas muitos se esquivando desse chamado, muito tendo um chamado realmente bem claro, bem nítido, e deixando para amanhã, alegando sempre que não estão preparados, alegando que está sempre sem condição, sem tempo. Não foi o caso de Samuel e não deve ser o nosso caso. Se o Senhor nos chama, devemos dizer prontamente: eis-me aqui. Então, o que ocorre nas nossas igrejas? O que ocorre com os nossos irmãos? Por que não essa resposta de pronto: eis-me aqui? São perguntas que devemos nos fazer, devemos nos preparar para ter a resposta, porque um dia nós teremos que prestar conta do que fazemos e que deixamos de fazer. Talvez nesse dia você escute a resposta, mas essa resposta pode não te agradar. Pode ser uma resposta que você não vai achar boa, mas será um momento onde você não poderá mais retroceder. Portanto, se você não tem a resposta, procure no seu coração. Peça a Deus que possa lhe orientar, para que você possa dizer sempre ao Senhor: eis-me aqui. Continuando no livro, nós vemos uma outra parte, onde infelizmente, nós vemos o povo de Deus buscar um homem para ser rei. Eles desejam abandonar a teocracia, ou seja, ter Deus no controle do seu povo. Deus falava com um homem, um sacerdote, e esse orientava o povo, e esse direcionava o povo, e esse dizia ao povo o que fazer e o que não fazer. E eles vendo então o costume dos povos vizinhos, onde cada povo tinha um rei, cada povo tinha então esse rei que saía em guerra, que era um comandante de batalha, desejaram ser igual. Nós vamos ver isso aí acontecer, né, lá em Samuel 1, 1 Samuel 8, capítulo 8, versos 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto dizem. Eles estavam pedindo um rei. Samuel estava na decisão: faço, não faço? E aí Deus fala com Samuel: atende a voz do povo em tudo que pedirem. Pois não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre eles. Então Deus viu isso bem claro, essa intenção bem clara no coração do seu povo. E aí então Samuel faz a vontade do povo. Mas antes de fazer, Deus ainda dá um aviso. Deus fala que todos os problemas que eles vão ter, tendo um rei, eles vão passar a ter realmente problema, eles vão passar a ser servos, eles vão passar a ser escravos, eles vão passar a ter que dar o que hoje chamamos de impostos, contribuições para manter o reino. Mas mediante tudo isso que Deus advertiu, mesmo assim, nós vemos a resposta do povo lá no 1 Samuel 8,
19, que diz: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disseram: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Veja que eles queriam copiar, ser parecido com as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Deus então permite. Deus então pega Saul e o consagra rei do povo. Amado, você, tal qual o povo, tem livre escolha. Você tem um livre-arbítrio. É algo que Deus deu a você e que Ele não tira. É algo que Ele te deu e que respeita. Então você precisa saber bem como usar o livre-arbítrio. Deus avisa, aconselha, tem a palavra, tem a Bíblia para que você possa ler, tirar os seus conhecimentos, guardar no seu coração, aplicar na sua mente e decidir o que você quer fazer. Mas Ele permite a você decidir o que fará os seus atos. Agora saiba, tudo quanto fizer, você dará conta. Então, amados, tudo tem consequência. Nós vemos que o povo então escolhe, é atendido e paga uma consequência. Nós sabemos disso, ele paga essa consequência. Nós vimos então ali na narrativa bíblica de que Saul, ele tem uma bela aparência, ele é um homem forte, um homem formoso, e se destaca diante dos outros homens, e ele é colocado. Mas cuidado, amado, nas escolhas por aparência. Nem sempre o que é belo é bom. A maioria das vezes, o belo, o bom, engana o que está realmente por trás. Cuidado, todos os seus atos terão consequências, sempre haverá consequência. O povo de Deus escolheu errado naquele momento, rejeitou o governo soberano do Senhor Deus, trocou pelo de homens, e quando reconheceu, isso já estava tarde. Veja lá, manuseie a sua Bíblia, lá em 1 Samuel 12. Veja que nós saímos do 8, fomos para 12. Tem aí uma história já narrada, tudo isso que nós não vamos passar, mas lá no 12, depois de ter momentos de alegria, depois de ter momentos de felicidades, momentos de enfrentar batalhas e vencer com Saul à sua frente, ele começa a perder, ele começa a ver o que ele fez errado e reconhece. 1 Samuel 12, 19 diz: todo o povo, aquele mesmo povo que antes disse que queria Deus, que não queria Deus, que queria Saul, ele agora fala: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Há o reconhecimento, mas já está tarde. Por isso que eu falei momentos atrás, busque resposta, porque quando você encontrar uma resposta num julgamento final de sua vida, já no juízo poderá ser muito tarde. Seguindo, Saul então inicia o seu reinado, traz alegria ao povo, traz esses momentos também de decepções, momentos de perca de batalha, mas embora com toda a sua formosura, surge perante dele alguém que o enfrenta e agora ele teme. Surge então ali em sua frente Golias, um gigante. Creio que na visão de Saul, ele já tinha dado aquela batalha como perdido, como o pastor Lipson já falou conosco ali. Ele já se amedrontou. É como se ele tivesse dizendo: não adianta enfrentar, que se eu enfrentar, se eu levar o povo a essa batalha, eu estou perdido. E nesse momento, a história relata de Samuel que surge no povo um homem dependente do Senhor. Ele já tinha surgido antes, na verdade, ele já tinha sido ungido rei, que era o filho de Jessé, Davi, aquele último lá, deixado lá fora no campo, pastoreando ovelha, quando dizia: esse naniquinho não vai servir para nada, deixa ele fora, o Senhor só vai escolher reis de outra forma. Mas não, Deus tinha visto aquele coração e Deus tinha escolhido aquele homem, e ele também tinha dito: eis-me aqui, e foi ungido e foi consagrado, embora não tenha tomado
o trono naquele momento. E ali ele surge, ele vai lá naquele acampamento, vê aqueles homens temorosos de um lado e os outros desafiando, e ali ele surge e Davi então aceita a enfrentar. Se dispõe, na verdade ele não aceita, ele não foi convidado. Ele se diz, eu vou, eu enfrento. Davi surge ali e derruba Golias. Você lendo a história que você deve ter contado para o seu filho, você disse que ele derrubou o gigante com uma simples pedrada. Amado, eu costumo olhar e ver aqui, não é uma simples pedrada certeira. Eu digo que ele derrubou Golias com a simples e certeira confiança em Deus. Muitas das vezes, uns fatos passam despercebidos. A importância não era aquela pedra ser redondinha, ser bem atirada na funda. Não. Eu acho que a grande importância aqui é a confiança que ele tinha. Quando ele fala para o Golias, você vem para mim que eu vou em nome do Senhor Jesus. E eu vou lhe enfrentar. E você vai cair. Amados, enfrente seus gigantes. Seja ele o tamanho que for, seja ele da aparência que for, não corra diante deles. Se o gigante aparece na sua vida para tirar a sua paz, para tirar a sua tranquilidade, para te desviar da presença do Senhor Deus, enfrente-o. Enfrente-o e vence-o. Tenha a mesma confiança de Davi, nada poderá te deter. Tenha essa fé, Deus é contigo. Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Cristo, que todas, e ele fala todas, as sortes de bênção estão sobre nós. A derrota para gigantes que surgem para nos afastar de Deus, para te tirar da presença do Senhor, para te tirar do meio da igreja, para dizer não quando o Senhor te chama. A derrota para esses gigantes não é bênção. Essa derrota nunca será bênção na sua vida. Seguindo a história, nós vamos ver então ali Davi derrotando o gigante, tornando-se então genro de Saul. Ele casa com Milca e ali ele vai estar então enfrentando algumas batalhas, participando da família, e ele começa a crescer. Deus continua a abençoar aquele homem, Deus continua a ser com ele, e ele então começa a estar sendo mais popular. Isso traz para Saul realmente ciúmes, traz para Saul inveja, e Saul agora então procura fazer algo, matar Davi, fazer com que ele possa continuar sendo rei. Saul estava se assegurando de coisas terrenas. Saul queria continuar com fama, queria continuar com poder, queria continuar com status. Começando então assim a pensar, ele busca matar Davi. Davi, ora protegido por Mical, sua esposa, filha de Saul, ora por Jonatas, filho também de Saul. Ele então foge da presença de Saul. Preste bem atenção. Não fugiu para enfrentar um gigante, mas foge da presença de Saul. Não parece aí um paradoxo? Algo contraditório? Há pouco eu falei para você, não fuja dos gigantes que surgem contra você. Mas aqui Davi começa a fugir. Por quê? Porque ele reconheceu a vontade de Deus. Ele reconheceu que Deus tinha permitido Saul ser realmente rei daquele povo. E ele então o unge, ele então o coloca como rei, o próprio Deus permite isso, e ele vai respeitar essa decisão de Deus. Amado, muitas das vezes, querido, nós temos nos levantado achando que o nosso irmão de banco é o gigante, que o nosso líder da igreja é o gigante, e fazemos guerra e fazemos enfrentamentos. Quantas vezes isso tem atrapalhado o crescimento do reino de Deus? Davi, ele percebe então que não deve ter esse momento, que ele não deve
enfrentar. E eu acho que se ele fosse enfrentar ou usar de astúcia, ele seria vencedor. Você vai ver na história mais para frente, que nós vamos estudar Samuel, que ele tem essa oportunidade de matar Saul. Tem essa oportunidade de não faz. Não faz por quê? Porque ele respeita, sobretudo, a vontade de Deus. Não podemos passar por cima da vontade do Senhor. Se Deus permitiu algo, siga. Se Deus quer de uma certa forma, faça. Para identificarmos como é o modo de Deus agir na nossa vida, nas coisas, isso não sempre é fácil. É muito fácil falar, segue a vontade do Senhor, faz o que Ele está pedindo, escuta a voz dEle, diz assim, fala, eis-me aqui. Mas será tão fácil escutar com clareza a voz do Senhor, como o próprio Samuel escutou no início? Não, não é fácil. Para isso você precisa realmente buscar constantemente, com muita persistência, buscar intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de santidade, buscar deixar as coisas do mundo e seguir realmente as orientações da palavra do Senhor. E quanto mais você busca isso, e essa busca não é fácil, eu sei que você tenta buscar e às vezes você cai, e eu busco também, e eu caio também, mas precisamos nos reerguer, e Deus nos reergue, nos coloca de pé outra vez. Quanto mais a gente busca se aproximar ao Senhor, mais e mais fácil se torna ouvir a voz de Deus. O segredo para ouvir a voz de Deus, então, é essa: buscar intimidade, viver a santidade, para que a mente do Senhor possa estar em nós e nós possamos, então, entender como fazer. Você está buscando intimidade constante com o Senhor? Mãe, você está seguindo as orientações na criação do seu filho? Busque uma vida com o Senhor. Busque realmente estar na presença do Senhor constantemente. E Ele vai falar ao seu coração. Você vai escutar e você vai ter a sensação e vai ter a certeza do que fazer, do como agir segundo a vontade de Deus. Amado, nós vamos parar por aqui, porque agora a gente vai começar a ver a saída de Davi, quando Davi começa então a montar, a sua vida, seu exército, no meio até de malfeitores, para depois ver ele voltar ao reinado. Mas isso aí é uma outra história que nós vamos estudar posteriormente. Eu convido você que esteja estudando durante essa semana o capítulo de 21 a 25, para que na próxima semana possamos então, todos nós, com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, podemos trocar informações e crescermos juntos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus realmente esteja contigo, que você busque essa intimidade, busque a santificação da sua vida, para que você possa ouvir a voz do Senhor e dizer, eis-me aqui. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, abençoa, Senhor, a todos que estiverem, Senhor, ouvindo a Tua voz, a todos que estiverem ouvindo esta mensagem, ó Santo Deus. Ó Pai amado, Teu Espírito, Senhor, não se limita a tempo nem a forma, Senhor. Portanto, eu sei que Tu tens poder, Senhor, para nesse momento tocar corações, para que eles venham, Senhor, a buscar respostas, Senhor, dos seus enganos, buscar resposta para as suas timidez, buscar resposta, Senhor, do porquê não fazem completamente a Tua vontade, Senhor. Faz-nos, Senhor, viver uma vida de santidade, ó Pai. Sem a Tua auxílio, sem a Tua presença, sem a Tua força, Senhor, nós não conseguiremos, ó Pai. Por isso clamamos que Tu possas, Senhor, entrar com Tua providência em nós, para que nós possamos desejar ser santos para Ti, ó Pai, para compreender a Tua palavra, para colocar em prática, Senhor, tudo que o Senhor quiser, e dissermos constantemente ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado irmão da família Pibafa,
Nós sabemos que continuamos no tempo ainda de isolamento social, mas tal qual você tem seus compromissos financeiros, a igreja também os tem. Portanto, pedimos que você possa continuar sendo fiel como sempre foi, buscando fazer a entrega sua do seu dízimo, da sua oferta, ou diretamente com o pastor Livingston, ou com o pastor Paulo, ou usando uma das contas da igreja, o PicPay, tudo está disponível para que você possa cumprir com essa fidelidade ao Senhor. Nós, como igreja, não podemos ficar devendo às outras pessoas. Isso é algo que não deve acontecer. Sabemos que não acontecerá, porque você vai estar honrando. Então, que Deus possa abençoar você, que seu coração possa estar aberto e que você possa estar fazendo, então, a entrega do seu dízimo e das suas ofertas. Fica na paz, que Deus te abençoe.